Saudações a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para juntos participarmos, estudarmos através da transmissão de Evangelho no Ar de mais essa semana. Como já comentado anteriormente, devido a questões de bloqueio do nosso perfil no Facebook, infelizmente nós não estamos com a possibilidade de realizar a transmissão ao vivo, porém nós estamos realizando offline, então estamos dentro do horário marcado, então domingos às 22 horas do horário de Brasília, estamos realizando a nossa transmissão, mas devido a esse probleminha técnico que esperamos ser resolvido na maior brevidade possível, estamos realizando essa transmissão do Evangelho no Ar offline, gravando no horário proposto, porém só disponibilizando a vocês posteriormente, né? Bem, então, como de costume, convido a todos para que coloquem o seu copo com água, o seu jarro, o seu recipiente com água, para que nós possamos ter a fluidificação da água. Sugiro a todos que, caso tenham algum familiar, alguma pessoa com algum problema específico mais delicado, peguem um copo com água, ou uma jarra com água, uma garrafinha com água, identifiquem com o nome daquela pessoa para que a espiritualidade, para que os nossos irmãos do espaço possam fluidificar aquela água específica para aquela pessoa, tá bom? Eu falo isso porque eu também o faço, eu tenho as minhas garrafas de água aqui que eu identifico de acordo com as pessoas que precisam, né? Pois bem, então vamos já esperando mais um minutinho para que nós já possamos iniciar a nossa prece inicial. Vou colocando já uma musiquinha para que a gente possa. E vamos então iniciar a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos por alguns instantes e vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, buscando a figura terna e amorosa do Mestre Jesus, que de braços abertos nos acolhe amorosamente, nos acariciando, afagando os cabelos, confortando o nosso coração. Vamos cumprimentando os nossos irmãos encarnados e desencarnados que nesse instante conosco se encontram reunidos nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia, nesta mesma faixa de pensamento. E vamos, unidos, de mãos dadas, formar uma grande corrente de amor, uma grande corrente de fé e de esperança. Vamos juntos, corações unidos, formarmos uma grande egrégora de bons pensamentos, para que, unidos, possamos oferecer aquilo que de melhor carregamos em nós. E agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, vamos pedindo licença para iniciarmos mais uma transmissão
do Evangelho no ar de mais uma semana. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Então vamos agradecendo, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E como de costume, vamos realizar nossa transmissão utilizando o livro principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da obra kardeciana da Biblioteca Básica Espírita. Lembrando que essa obra é para o uso de todos nós. Qualquer um pode tirar dela os meios de adequar a sua conduta à moral do Cristo. Não somente os espíritas, mas todos aqueles que de boa vontade se dispuserem, encontrarão nesta obra, as aplicações que lhes dizem respeito, mais especialmente, principalmente aqueles que querem transformar a sua existência. E, então, que possamos utilizar esse livro-texto base para que, juntos, possamos estudar e possamos nos aprimorar, buscando sempre o propósito de edificação de nós mesmos, Então vamos abrindo ele ao acaso. E na semana de hoje somos convidados a estudar o capítulo 8, que é denominado Bem-aventurados os puros de coração. Esse capítulo ele é formado pelos textos Deixai vir as mim... Desculpem. Esse capítulo é formado pelos textos Deixai vir a mim as criancinhas, Pecado por pensamento, adultério, Verdadeira pureza, mãos não lavadas, Escândalo, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E na seção de instruções dos Espíritos, temos os textos Deixai vir a mim as criancinhas, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, enfim. E na noite de hoje nós somos convidados a estudar o texto Escândalo. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E o texto começa: Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço uma grande mó. Mó é uma pedra pesadíssima que é utilizada no moinho, Então, pendurasse ao pescoço em uma grande mó e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Lembrando que escândalo é tudo aquilo que nos leva ao erro, à prática do mal. Esse é o conceito adotado nesse texto, Então, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, cortai-o e lançai-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo do inferno. E se teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido.
Esse texto está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, nos versículos 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor te é que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo ir para o inferno. Isso está no Evangelho de São Mateus também, no capítulo 5, versículos 29 a 30. No sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Sua reputação seria diminuída entre os homens. Contanto que suas maldades sejam ocultadas, isso lhes basta e sua consciência fica tranquila. Estes são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. É muito amplo o significado da palavra escândalo, tantas vezes usada no Evangelho, e precisamos compreender o seu alcance. Escândalo não é somente o que ofende a consciência dos outros. É também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, são tendentes a fazer o mal e, porque árvores ruins dão frutos ruins. É preciso, pois, entender com estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que exista para eles a obrigação de praticá-los. É necessário que sucedam escândalos, pois os homens, estando em expiação na terra, punem-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos males acabam por compreender, e somente depois que estiverem cansados de sofrer seus efeitos, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provação para outros. Lembrando que o sentido de provação é a aflição, uma penalização, uma situação difícil. É assim que Deus faz surgir o bem do mal e que os próprios homens tiram ensinamentos de coisas ruins ou desagradáveis. Se for assim, poderá-se dizer que o mal é necessário e sempre existirá e, se desaparecesse, Deus ficaria sem um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados,
não haveria necessidade de castigos. Suponhamos que toda a humanidade fosse transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos evoluídos, de onde o mal foi excluído. E assim será o estado da Terra quando tiver progredido o suficiente. Mas, enquanto alguns mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de morada, de exílio e de lugar de expiração para os espíritos imperfeitos, rebeldes, que permanecem no mal e que são rejeitados no mundo que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, o mal é sempre o mal. Portanto, aquele que serviu de algum modo, de algum instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nada mais fez do que fazer o mal, deve, portanto, ser punido. É deste modo, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma provação para o pai que o suporta. Talvez esse pai tenha sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que está sofrendo como se fosse a pena de talião. Talião, gente, pena de talião é aquilo de olho por olho, dente por dente, pagar o mal com o mal, fazer exatamente em resposta àquilo que foi feito para nós. Mas o filho não terá desculpas por proceder assim e, por sua vez, poderá ser castigado tendo filhos rebeldes ou de qualquer outra maneira. Se tua mão é motivo de escândalo, corta-a. Afirmativa enérgica, que seria um absurdo se tomada ao pé da letra. Significa simplesmente a necessidade de destruir em si todas as causas de escândalo, ou seja, todas as causas do mal. É preciso arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Será melhor para um homem ter a mão cortada antes que essa lhe sirva de instrumento de uma ação má. Será melhor ser privado da visão do que seus olhos servirem para idealizar maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer entender o sentido figurado e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o cristianismo redivivo dá. Pois bem, esse é um texto que nos faz refletir bastante sobre a nossa conduta. Porque, como ele fala, o que é o escândalo? O escândalo é tudo que leva ao erro, à prática do mal. Então a gente tem que eliminar tudo que nos dá a causa do mal. Porém, Jesus ainda disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, no final das contas, o que o Evangelho está falando num linguajar mais popular para nós? Significa que existe uma grande lei de ação e reação. Se eu pego uma bolinha e solto essa bolinha dessa altura, essa bolinha, pela força da gravidade, vai cair no chão, e ao cair no chão, ela vai quicar. Por quê? Porque a energia que eu coloquei, que ela ganhou nessa queda, vai ser jogada para a Terra e isso gera uma força contrária. E essa força contrária é a reação. Então, se eu tenho bons hábitos, qual é a reação? A reação é que eu tenha bons hábitos. Se eu tenho
maus hábitos, eu tenho como reação maus hábitos. Então, a origem do mal é a nossa própria conduta. Todos nós, meus irmãos, nossa, sou estranho. Todos nós somos criados simples e ignorantes. No princípio, éramos todos nós primitivos. Todos nós tivemos a mesma origem. E fomos gradativamente tendo experiências. Experiências essas que foram gerando o nosso cabedal de conhecimento. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, a gente foi adquirindo os nossos conhecimentos. Só que, a cada erro, nós fomos aprendendo. Só que, às vezes, ainda que nós tenhamos aprendido, nós optamos por agir de uma determinada maneira, não necessariamente adequada, não necessariamente correta. E essa é a origem do mal. Ah, mas eu sei e estou fazendo mal de propósito? Sim e não. Sim, porque eu estou optando, porém não, porque se eu tenho a consciência, a real consciência, a consciência plena, eu não vou fazer o mal. Eu estou fazendo uma má ação porque eu tenho uma visão limitada, de curto prazo. E por ter essa visão limitada de curto prazo, eu procedo de uma maneira equivocada. Porém, como comentamos há alguns instantes, é tentativa e erro, até o momento que a gente tenta e acerta. O que isso quer dizer? À medida que nós vamos ampliando os nossos horizontes, à medida que nós vamos, pelos erros, ampliando a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de raciocínio, nós vamos gradativamente percebendo que a opção que nós estamos fazendo conscientemente é errada. Porque nós estamos criando uma visão de maior alcance, e ao ter essa visão de maior alcance, nós vamos tendo a capacidade de vislumbrar qual é a reação provável daquela ação praticada. Então, por isso que ele fala que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Porque, sendo o escândalo a origem do mal, então ele é necessário. Por quê? Porque é o processo de tentativa e erro, o processo de desenvolvimento do nosso conhecimento. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Por quê? Porque aquele que é o praticante daquela ação, ele vai receber, pela lei de ação e reação, a reação imediata da sua prática. Muitos podem pensar, e o próprio texto do Evangelho usa a palavra castigo. Porém, eu acho que é muito importante que a gente substitua essa palavra por oportunidade de aprendizado. Por quê? Porque, lembra, nós falamos há pouco, às vezes a gente está agindo achando que aquilo é certo. Conscientemente estamos fazendo algo errado. Por quê? Porque nós estamos com a visão estreita, limitada. À medida que nós vamos ampliando os nossos horizontes, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de raciocínio, à medida que nós vamos realmente tendo maior capacidade de concatenar ideias, tendo maior capacidade de refletir, de aprender, nós vamos tendo uma visão de médio alcance, de longo alcance, até um dia termos uma visão de longuíssimo alcance. E através da tentativa e erro, nós vamos aprendendo. Isso é o que vai ampliar. Então, ao invés de pensarmos em castigo, nós devemos pensar como oportunidade real, efetiva de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Que
fizemos uma opção errada. Vamos colher à medida da nossa ação. Como resultado, nós vamos desenvolvendo um reflexo condicionado. Esse reflexo condicionado vai falar pra gente que toda vez que eu seguir aquele caminho, eu vou sentir uma determinada dor. Então isso vai gradativamente nos direcionando para um outro caminho. E, como eu comento, tentativa e erro, eu formo esse reflexo condicionado, eu estou criando um conhecimento adquirido, um conhecimento que foi condicionado pela experiência. Por isso que, ao invés de a gente falar que é um castigo, é muito mais real, se a gente pensar na relação verdadeira do aprendizado, é o que de fato acontece. A situação é de aprendizado, não é de castigo, porque ninguém, Deus, a fonte criadora, ela não está preocupada em castigar ninguém. Ela está preocupada que nós nos tornemos, pelos nossos próprios esforços, seres melhores. E para isso é necessário o exercício, a tentativa, o erro. Porque é através disso que nós vamos chegar ao acerto. E por isso que no fim ele comenta: se a tua mão é motivo de escândalo, corta. E aí é uma reflexão, e o texto coloca muito pontuadamente: quem quer escutar na maneira literal, vai escutar apenas da maneira literal. Mas a verdade, a realidade dos fatos é que o que nós estamos falando é o que é a origem do mal em nós. Quem são os gatilhos que carregamos dentro de nós que propiciam decisões não acertadas? Quais são os gatilhos que fazem com que nós escolhemos caminho A ao invés do B? E aí nós vamos identificar que é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa preguiça, é a nossa ira, é a nossa raiva. Então, quando ele fala, se tua mão é o motivo do escândalo, corta. Quais são os gatilhos do escândalo? Quais são os gatilhos da origem do mal? E aí nós vamos identificar essas fragilidades que ainda existem em nós. E uma vez identificadas, é o que Jesus fala: corta-as. O que significa corta-as? Significa que nós precisamos trabalhar para eliminar essas características. E como a gente faz isso, vocês podem me perguntar. E a resposta é uma só: é através do autoconhecimento. Por quê? Eu não consigo cortar algo que eu não conheço. Eu não consigo corrigir uma conduta que não me é clara. Por isso que dentro das organizações, trazendo um pouquinho o mundo corporativo para a nossa conversa, se fala tanto e é tão importante a questão do feedback baseado em exemplos. Nós precisamos ser bastante específicos quando a gente dá um feedback para que a pessoa entenda, conheça de fato o problema e possa ter uma oportunidade de tratar aquele problema. E da mesma forma, nós precisamos ter esse autoconhecimento, nós precisamos diagnosticar, nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos para que possamos identificar de verdadeira forma quais são as nossas fragilidades, as nossas oportunidades de desenvolvimento. Porque é através desse diagnóstico, é através desse reconhecimento dessas oportunidades de desenvolvimento que nós teremos a oportunidade de melhorá-las, de melhorá-las, de melhorá-las, de melhorá-las, até que nós possamos eliminá-las. É um processo rápido? Não. É um processo fácil? Não. É um processo indolor? Também não. Por isso, meus queridos, que é tão importante
o uso de várias ferramentas, como, por exemplo, a leitura. Leitura no seu aspecto mais amplo, porque quanto mais conhecimento eu tenho, maior a probabilidade de eu desenvolver o meu raciocínio, a minha capacidade de concatenar ideias, melhorar a minha capacidade de discernimento, para que quando eu faço esse mergulho, eu possa ter a capacidade de entender o que é bom daquilo que não é. Por isso que é tão importante também que nós utilizemos um aspecto muito importante, que é a terapia, a psicoterapia, a psicanálise. Sabe por quê? Porque o profissional, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, ele tem o papel de nos auxiliar com o seu conhecimento da mente, das emoções, do nosso arcabouço inconsciente, a melhor navegar quando nós realizarmos, quando nós empreendermos esse mergulho. Sem que nós tenhamos esse apoio, nós podemos fazer? Podemos. Porém, vai ser bem mais difícil. Por isso que é tão fundamental a utilização da psicologia, da ciência, porque é uma ferramenta poderosa que vai nos propiciar trabalhar esses elementos de uma forma que seja mais realizável. Porque às vezes, você imagina fazer uma cirurgia cardíaca em si mesma, a dor que se sente é tão sobre-humana que a gente não consegue fazer uma cirurgia em nós mesmos. Precisamos de um profissional, de alguém que nos auxilie. É a mesma coisa. Nós vamos trabalhar aspectos, às vezes, muito cristalizados no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e vai ser fundamental o auxílio de um profissional que, ao estar isento, ele possa ter uma visão a nos nortear na melhor forma de abordar e transformarmos esses aspectos. Por isso, pessoal, é tão recomendável que se tenha um auxílio psicológico, um auxílio psicanalítico, um auxílio terapêutico quando a gente fala de autoconhecimento. Não é profissional para louco. É, na verdade, profissional para quem está consciente. Porque quem está consciente busca ajuda. Quem está consciente quer melhorar. E quem está consciente vai utilizar as melhores ferramentas para se transformar. E tudo corrobora para o melhor. Então tenho a certeza de que o auxílio psicológico ele vai ser uma peça fundamental para a identificação daquilo que nós precisamos cortar. E mais do que isso, vai ser um auxílio primordial para que nós possamos cortar de uma maneira efetiva e eficaz com o menor desconforto possível. E é isso que a reflexão dessa semana. E para complementar o texto que nós estudamos hoje, nós vamos utilizar o livro Respostas da Vida, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então vamos ver qual que é a nossa complementação dessa noite. E a complementação dessa noite é pelo capítulo 35, Inquietação. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela, e siga à frente.
em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Eu vou ler novamente porque eu acho que é bem legal esse parágrafo. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não rescindir neles, mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vista de criatura incompleta quanto você mesmo no educandário do mundo. Se você faliu em algum empreendimento, note que, se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa onde esteja e, sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer do amanhã. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque, servindo, você conseguirá esquecer-se e, ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. Bem, para mim, é uma complementação muito direta, né, àquilo que nós estávamos comentando. A inquietação é o escândalo, né? Então, se nós temos a inquietação, nós precisamos, primeiro, identificar. Segundo, aceitar. Terceiro, tratar. Se nós não seguirmos esse tripé de identificar, aceitar e tratar, nós vamos ficar num círculo vicioso, sendo nós mesmos o gerador do escândalo, o gerador da inquietação. E, consequentemente, como resultado da lei de ação e reação, estaremos invariavelmente recebendo o resultado desta conduta. Então, é fundamental que nós possamos identificar. E aí ele faz até uma colocação semelhante ao que Jesus recomenda, né? Porque Jesus fala, se a tua mão é motivo de escândalo, corta. E aqui ele fala que se a inquietação te domina, pense que ela é um parasita e trate de arrancar em seu próprio favor. Então, vamos identificar quais são esses pontos complexos, quais são esses gatilhos, esses parasitas que carregamos em nós. E ao identificarmos esses parasitas, nós vamos efetivamente ter a oportunidade de tratá-lo, porque eles são o resultado de almas, de consciências imaturas, doentes. E aquele que é imaturo precisa aprender. E aquele que está enfermo precisa da cura, de tratamento. Então, é fundamental que nós tenhamos essa consciência. E a lição, André Luiz complementa essa lição de uma maneira muito legal, que é através do trabalho no bem.
Se nós identificamos a mão que nos causa escândalo, se nós identificamos a inquietação e nós já identificamos, nós já aceitamos e nós já estamos tratando, como parte efetiva do tratamento, não podemos esquecer do trabalho. Trabalho no bem. Porque, sabe aquele ditado que os mais velhos, os mais experientes falavam pra gente? Que cabeça vazia é a oficina do diabo? Exatamente isso. Cabeça vazia, cabeça ociosa, mãos ociosas, é oportunidade de criar, é aquela água parada para criar bichinho da dengue, que nós não podemos deixar. Nós precisamos ser operosos, e nada melhor para alijarmos aquelas imperfeições, para melhorarmos aquelas imperfeições, até a possibilidade de eliminá-las, que o trabalho no bem. O trabalho em benefício de alguém que precisa mais do que a gente. E se você está me ouvindo agora e está pensando, esse cara não sabe de nada, eu quero olhar para mim mesmo, eu quero mais que os outros se virem, eu quero pensar em mim, eu vou dizer uma coisa para você. Pensa assim mesmo. E, utilizando esse pensamento, faça bem ao próximo, não necessariamente porque você quer o bem do próximo. Faça o bem ao próximo por egoísmo, por querer evoluir, por querer se melhorar, por querer o melhor para você. Porque lembre-se da lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Então faça o bem, que o bem será feito para você. Faça isso, nem que seja por egoísmo. Brincadeiras à parte, é melhor que se faça o bem por egoísmo do que não fazer o bem. Porque com a constância, com a permanência, com a continuidade do exercício do bem, a gente vai pegando gosto. A gente vai vendo a nossa vida se transformar. Não que nós vamos ter 10 carros, uma empresa, vamos ter rios de dinheiro. Isso até pode acontecer. Mas é porque nós vamos ter uma coisa que é mais valiosa do que tudo isso, que é a consciência tranquila. A consciência de que fizemos a nossa parte. E ter a cabeça tranquila, colocar ela no travesseiro e poder dormir o sono dos justos, como diria minha família, isso não tem preço. Então, é isso, pessoal, que nós estamos sendo convidados a refletir e a aplicar durante essa nossa semana. Vamos tentar identificar as nossas fragilidades, vamos tentar identificar as nossas oportunidades de desenvolvimento, vamos aceitá-las e vamos tratá-las. E, como dica, reforço, lembrem-se sempre de buscar auxílio psicológico, auxílio com um psicólogo, com um psicanalista, com um terapeuta. Isso vai ser fundamental para a possibilidade de crescimento que está para cada um de nós. Além de que isso é peça fundamental para a manutenção, para a melhoria da nossa saúde mental, tá bom? Então, é essa mensagem dessa noite, dessa semana. Se você está me vendo de manhã, de tarde, então essa é a mensagem dessa manhã e dessa tarde. E eu aproveito a oportunidade para convidar vocês, como nós estamos com essa transmissão offline, então ela está sendo feita ao vivo no dia 30 de maio, agora são 10 horas e 44 minutos, mas eu sei que ela só está subindo na plataforma do Facebook e do YouTube tempo depois.
Coloque aqui nos comentários aqui embaixo os seus comentários, os seus pontos de vista, as suas observações e as suas dúvidas. E, à medida do possível, nós esclareceremos os comentários e agradecemos desde já. E aproveitamos a oportunidade para falar, se você puder, curta essa publicação, compartilhe na sua rede de contatos, vamos auxiliar essa mensagem para que ela chegue a um número de pessoas que possam dela tirar um benefício, tá bom? E então vamos nos direcionando para o encerramento. Coloquem o seu copo com água, a sua jarra com água, para que nós possamos realizar as vibrações, para que nós possamos receber os fluidos e, enfim, que possamos ter os melhores benefícios, não é mesmo? Então vamos colocando uma musiquinha. E vamos fechando os nossos olhos mais uma vez. E vamos dar as nossas mãos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estão conectados nesta faixa vibratória, nesse pensamento, nessa sintonia. E vamos juntos, unidos, em ressonância, nos recordar de que somos todos originários da mesma fonte criadora. Essa fonte criadora abundante, inesgotável, fonte de vida, de amor, de compreensão, de ternura, de afeto, de cuidado. Vamos sentir essa fonte borbulhando em nosso próprio coração, porque somos originários dessa fonte, carregamos essa fonte dentro de nós mesmos. E essa fonte nesse instante borbulha energia positiva em nosso coração e está inundando nosso coração. E essa energia positiva que emanamos nesse instante invade o cômodo em que estamos. Vamos vibrando energia positiva para este cômodo em que estamos. E essa energia positiva vai ampliando e vai envolvendo os outros cômodos da casa, do ambiente em que estamos nesse instante. E vamos vibrando ainda mais forte, envolvendo todo o terreno em que estamos. Que cada canto do terreno em que estamos seja nesse instante envolvido pelas nossas melhores energias, essa energia de luz, de amor, de afeto que emana da fonte criadora do universo, que está emanando dentro do nosso coração e que nós adicionamos na nossa melhor energia.
E vamos vibrando, e essa energia agora está envolvendo o nosso quarteirão, o quarteirão onde estamos, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso distrito, a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, a nossa província, a nossa região, o nosso país, o nosso continente. E essa energia que nós estamos vibrando nesse instante se soma à energia de todos aqueles que se somam a nós nesta vibração, e juntos poderosamente nós envolvemos o planeta Terra. Todas as formas de vida neste planeta, todas as formas de vida conhecidas, mas também as formas de vida que nós ainda não conhecemos. Vamos vibrando com toda a nossa força, com todo o nosso coração, envolvendo as formas de vida minerais, os vírus, as bactérias, os protozoários, os fungos, os vegetais, os animais, as formas humanas, os vegetais, as formas simbióticas, as formas hominais, as formas angelicais, as formas de vida encarnadas, mas também as formas de vida desencarnadas. Vamos juntos, vibrando paz, vibrando amor. Vamos percebendo que todas as formas de vida nesse instante estão entrando em ressonância positiva com a nossa vibração. Nesse instante, todo o nosso planeta vibra amor, vibra paz, vibra discernimento, vibra esperança, vibra ternura, vibra perdão, vibra cura. Vibra cura, vibra muita cura. Então, nesse momento, nessa comunhão com todas as formas de vida do planeta, todas as células, todos os átomos do planeta que em comunhão estão vibrando cura. Vamos vibrar fortemente para todos aqueles que não têm a saúde no seu estado pleno. Vamos vibrando por aqueles que não têm a saúde física, aqueles portadores de doenças crônicas, de doenças agudas. Vamos vibrando por todos aqueles que têm a síndrome da imunodeficiência adquirida, aqueles que têm doenças autoimunes, doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso, doenças ósseas, doenças imunológicas, doenças renais, doenças do sistema digestivo, digestório, do sistema respiratório,
do sistema circulatório, do sistema da visão, do sistema muscular. Vamos vibrando por aqueles que têm doenças emocionais, por aqueles que têm doenças mentais. Vamos vibrando por aqueles que têm doenças genéticas. Vamos vibrando por aqueles que têm doenças sociais, doenças psíquicas. Vamos vibrando por aqueles que têm doenças espirituais. Vamos vibrando fervorosamente por aqueles que não têm amor, por aqueles que se sentem sozinhos. Que a nossa melhor vibração nesse instante possa tocar o coração de todos os irmãos que nesse instante sofrem a solidão. Vamos vibrando nesse instante por todos aqueles que estão tão doentes do corpo, da mente, da psique, das emoções, doentes sociais, doentes do espírito, que estão gerando enormes débitos para consigo e para com a humanidade e para com a terra e para com o universo. Que a nossa vibração nesse instante possa aliviar o sofrimento que esses seres carregam. Vamos vibrar nesse instante perdão, que possamos perdoar cada um que nos cerca, que possamos nos perdoar. Eu gostaria de pedir uma vibração especial por todos aqueles que estão em situações de cuidados intensivos nos hospitais psiquiátricos, nos hospitais espirituais. E gostaria de deixar uma vibração em aberto para que os divinos obreiros do espaço possam utilizar essa vibração aonde se fizer mais necessário, no plano físico ou em quaisquer planos imateriais, no orbe terrestre ou em quaisquer outros orbes do universo. Vamos vibrando também por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas. Vamos vibrando por todos aqueles que amamos, mas também vamos vibrar por todos aqueles que não amamos. E peço que a fonte criadora possa derramar sobre este copo com água, esta jarra, esta garrafa, esse recipiente com água, os fluidos de que necessitamos para o reestabelecimento das nossas saúdes física, mental, espiritual, emocional, psíquica, social e, por que não dizer, espiritual.
E assim, envolvidos por essa recordação que é um fato, somos todos parte da fonte criadora, envolvidos por essa fonte criadora maravilhosa. Vamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que temos, pela oportunidade divina do aprendizado, que possamos, envolvidos por essas energias, mais consolar do que ser consolados, mais compreender que sermos compreendidos, mais amarmos que sermos amados, que possamos mais dar do que receber, mais perdoar do que sermos perdoados, na certeza de que a vida é eterna e que a morte não existe. Ela é apenas fechar dos olhos em uma roupa para abri-los numa outra realidade. Que possamos, envolvidos por essas boas energias, estarmos preparados para a construção de uma realidade de luz. Que assim seja. Amém. E assim, meus amados, agradeço a cada um de vocês que estiveram conectados conosco até agora. Mais uma vez, convido a todos para que curtam essa transmissão do Evangelho no Ar desta semana, que compartilhem em suas redes sociais, que coloquem aqui os seus comentários, suas dúvidas, suas colocações. E gostaria de convidar a todos para que, se puderem, fiquem em casa. A pandemia do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, a pandemia da Covid-19 não acabou. Ela ainda está dizimando vidas. Então, se puderem, fiquem em casa. Se precisarem sair, usem máscara. Higienizem as suas mãos, sempre com água e sabão. Se não puderem, utilizem o álcool em gel. Quando voltarem às suas casas, tenham a conduta da higiene para que possa eliminar o vírus que eventualmente está na máscara, que está nas roupas. Quem tiver a oportunidade, vacine-se. A vacina é a única maneira de juntos controlarmos a pandemia. Peço ainda a cada um de vocês, se puderem, doe o pão a quem necessita. Matem a sede daqueles que não têm o que tomar. Se puderem, doem agasalho, doem roupa àqueles que não têm o que vestir e o que calçar. Se não quiserem, ofereçam o seu tempo de alguma forma a escutar aquele que às vezes não tem ninguém para conversar e que os seus ouvidos pode ser a plataforma de salvação de que necessitam. E se ainda assim não quiser este tipo de envolvimento e puder, doe 50, 25, 10, 5, R$1, 50 centavos, 10 centavos. Mas ajudem a tantos que estão necessitando de apoio. Auxiliem as entidades filantrópicas que vocês confiam. Vamos juntos transformar a oração
a reflexão em ação. E vamos juntos transformar o mundo. Fiquem com Deus. Desejo a vocês uma excelente semana e até mais. Tchau, tchau.